Quanto mais específico você souber como você vai fazer para desenvolver sua competência, mais o cérebro vai falar, isso aí, vamos fazer então. E uma vez que você faz 1, 2, 3 vezes, o cérebro já sabe o que fazer, e aí... Tanto é que, uma vez que você aprende inglês, você aprendeu a fazer um novo idioma, por exemplo, se você quiser aprender um segundo idioma, o segundo vai ser mais fácil. Quando você for para o terceiro, vai ser mais fácil ainda. O quarto vai ser mais fácil ainda. E o tempo de estudo que você vai ter para cada novo idioma vai ser cada vez menor. Porque o cérebro vai começar a saber o que tem que fazer para aprender qualquer idioma. Tanto é que você vai estudar poliglotas, os caras que falam várias línguas, o poder de aceleração do idioma é cada vez mais rápido. Então tem um cara que chama Steve Kaufman, que ele fala 23 línguas. Ele é poliglota mesmo, 23 línguas, 23 idiomas. E ano passado, ano retrasado, ele foi estudar árabe. Porque ele começou a ver um seriado do Netflix, a mulher dele começou a gostar do seriado do Netflix, que era em árabe. Ele falou, eu não quero ter que ler legenda, eu quero ver o seriado para pegar a linguagem no formato puro mesmo. E aí, em 6 meses, ele aprendeu árabe. Isso porque ele teve que aprender a escrever em árabe, porque é uma escrita diferente. Ele teve que desenvolver, ele teve que se alfabetizar em árabe para conseguir desenvolver a competência de depois falar em árabe. Que é diferente do inglês, que é muito mais fácil, porque o inglês você até o quê? A, B, C, D, E está ali, você já sabe ler. É diferente de um japonês, que você tem kanji, hiragana, katakana, ou chinês, ou coreano, ou árabe, ou hebreu, hebraico, né? Que você também tem desenhos, enfim, são representações. Isso quer dizer o quê? Não é impossível. Basta você saber qual é o método. Se você sabe o método, você segue o método, vai dar certo. Igual um procedimento cirúrgico. Se você sabe fazer, você fez várias vezes, você abriu várias vezes, não tem erro. Pode que você tiver um erro ali, aqui, você vai fazer o que tem que ser feito e vai dar certo. Então, pelo que você estava mostrando na sua comunicação, o que falta é o quê? É a competência de que fazer. Não está claro que você vai ter que fazer como você vai fazer. Isso não é difícil. Aí você entrar no processo de modelagem, quem já fez, deixa eu estudar com essa pessoa para fazer igual. Conhece alguém que já aprendeu um idioma novo, como é que ele estudava. Buscar talvez métodos melhores do que você procurou. Talvez existem outros métodos. Igual que o João falou, tipo, eu estou no meu limite, né? Não sei mais o que fazer, enfim. E no final, não, ele só começou. Ele ainda não buscou tudo que pode ser buscado para aprender um novo idioma. E se você pensar, chinês é difícil? Se você considera chinês difícil, todas as crianças chinesas falam chinês. Você tem crianças de 2 anos falando chinês. Então, de verdade, não existe dificuldade de aprender idiomas. Existe, muitas vezes, o quê? Eu não sei. Ou eu não tive um ambiente que me facilitou. Porque para você aprender qualquer idioma, de verdade, são 3 regras só. São 3 regras que você precisa ter. Primeira regra, motivação. Não tem como fugir. Porque você vai ter que fazer do seu dia a dia um hábito de participar daquele idioma. Então, tudo que você puder para incorporar aquele idioma no seu dia a dia é melhor. Então, onde que você vai usar, aquele idioma? Como você vai usar e onde que você vai usar? Se você vai usar só para ler um livro, talvez não seja tão motivador. Mas, eu vou usar para começar a ouvir os podcasts, eu vou começar a viajar mais, eu vou começar... tem mais motivo aqui para aprender. Segundo, tempo. Isso não tem muito como fugir. Quanto mais tempo você tem presente nesse idioma, mais neurologicamente você aprende aquele idioma. Então, tempo é fundamental. Quanto mais tempo você tem ouvindo aquele idioma, mais seu cérebro vai se acostumar com aquele idioma. Quanto mais você lê, mais ele vai se acostumar. Quanto mais você ouve, quanto mais você está convivendo com aquele idioma, mais automaticamente seu cérebro vai aprender. É o que a criança chinesa faz. Talvez ele vai... O japonês, ele se alfabetiza só no final do colegial. A alfabetização do japonês é só no final do colegial. Mas ele sabe falar. Ele sabe falar, mesmo não sendo totalmente alfabetizado. Porque o alfabetismo do japonês é um pouco mais complexo, porque eles têm os kanjis, que são representações, e aí você tem 3, 4, 5, 8 mil, e dependendo do seu nível de alfabetização, você consegue ler tipos de jornais ou tipos de livros, e talvez você não consiga ler outros porque você não reconhece os kanjis. Mas eles sabem falar japonês. O cara de 18 anos talvez não saiba ler todo o japonês que ele poderia, porque ele não reconhece todos os kanjis, mas ele sabe falar todo o japonês possível. Então, tempo é o segundo, e terceiro é a competência de compreensão. Quanto que você compreende daquele idioma e o que você tem feito para compreender cada vez mais. Então, a terceira regra é essa. É focar naquilo que você já compreende, não naquilo que você ainda não entende. Então, quando você está aprendendo um novo idioma, você tem que burlar o mecanismo do cérebro de achar que não sabe. Então, o que você faz? Você engana o cérebro. E quando você está lendo alguma coisa, só foca
naquilo que você reconhece. E aquilo que você não reconhece, finge que não está valendo. Porque com o tempo ele vai começar a reconhecer também, e aí você vai aumentando o seu vocabulário. Né? Tanto é que o único jeito de você aumentar o vocabulário não é falando, não é vendo Netflix, é lendo. Porque você, tanto no vocabulário do dia a dia, quanto em seriados e filmes, etc., o vocabulário é muito curto. Não tem um vocabulário com muita diversidade. É sempre o mesmo vocabulário usado na conversa. Você não tem muitas opção de aprender coisas novas. Então chega uma hora que parece que você não está mais avançando na comunicação. Puxa, eu estagnei. As pessoas chamam de estagnação, estagnei. Não, é porque você não está sendo o quê? Você não está pegando nenhum tipo de conteúdo novo, nenhum tipo de vocabulário novo para você perceber que você tem coisas novas aprendendo. São sempre as mesmas coisas. Tanto é que a gente tem ali, em qualquer idioma, você tem vocabulário de muita movimentação, de média movimentação, de pouca movimentação. Parece que, por exemplo, no português, de 1.000 a 1.500 palavras são de alta repetição. Ou melhor, você ouve o tempo todo, você lê o tempo todo, está em todos os lugares essas palavras. Significa que, com certeza, você já pegou essas palavras, já aprendeu elas, e em pouco tempo você reconhece. Aí você tem palavras de repetição média, que elas aparecem de vez em quando. E aí você tem que ler mais para repetir essas palavras com mais frequência, ao seu cérebro decorar, puxa, aprendi uma nova palavra. E tem as palavras que são de baixa repetição, que aí é específico. Você vai ter que ler um livro específico e talvez você vai ver essa palavra 3 vezes na vida. E se você sabe as de alta repetição, você já sabe falar com muita gente, você entrou no conteúdo de média repetição, você já está falando igual, por exemplo, um americano falaria, mas é impossível você ser fluente. Né? É impossível você ser fluente no outro idioma. Esquece. Isso não existe. Isso é propaganda de curso de idiomas. Vire fluente. Não tem como você ser fluente. Neurologicamente você não tem como você criar fluência. Você não é fluente nem em português? Você não é fluente em português, como é que você vai ser em outro idioma? Então é um conceito muito... É uma promessa que as pessoas não alcançam nunca. Ah, eu vou ser fluente em inglês. Tá, primeiro seja em português. Ah, mas você é fluente em português? Você pega o dicionário, você sabe tudo. Então como é que você quer ser a mesma coisa no outro idioma? E neurologicamente você também não consegue fazer pelo processo auditivo. Porque você treinou durante a sua infância inteira a ouvir certas vibrações. E dependendo do idioma, são outras vibrações que acontecem e seu cérebro não consegue perceber aquela vibração. Por exemplo, quando eu fui tentar, literalmente fui tentar, não consegui aumentar a minha percepção auditiva do coreano. Não consegui. Meu cérebro não tem a capacidade biológica mais de perceber certas mudanças de tonalidade. Perdão, danos. Né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo, né, o Thiago Cho, e ele falou, meu nome é Thiago Cho. Eu falava, então seu nome é Thiago Cho? Não, é Thiago Cho. Eu estou falando Cho. Não é Cho, é Cho. E eu não estava de sacanagem. É que meu cérebro, não conseguia perceber a nuance da vibração sonora de alguma acentuação ali, que para ele estava claro, porque durante a infância dele ele ouviu a vida inteira isso. Então tem certos sons que neurologicamente você não perde a capacidade. Normalmente, na infância, o seu cérebro se adapta a perceber cada vez mais daquilo que você ouve. É como se fosse uma otimização. Não é uma falta, ela desenvolve na otimização. Então, esses são os sons que eu estou ouvindo, deixam treinar a minha cabeça a percebê-los com mais frequência. Então, você, como não está ouvindo outros, ele é mais um processo de otimização que causa depois um problema de você não assimilar o restante. Por isso que com criança é legal expor ela a muitos idiomas. Quanto mais idioma você botar a criança para ver, ou seja na televisão, podcast, ou música, etc., idiomas diferentes, mais ela vai estar o quê? Treinando neurologicamente essas variações sonoras. E depois de certa idade, tem algumas que o cérebro danou-se. Então é verdade que com o passar do tempo, sonoramente fica mais difícil. Sua capacidade de aprender novos idiomas vai ficando mais... Sonoro. Ah, tá. Sonoro. Então, algumas nuances vão ser mais complexas de você, inclusive, pegar. Mas, normalmente, no inglês, no francês, que são muito... O efeito sonoro é parecido. Não é tão diferente. Agora, você vai pegar um chinês, um árabe, que são umas tonalidades muito diferentes, aí você se pega. Então, no chinês, você tem as vibrações, você tem, acho que 8 possibilidades, e para cada sílaba, é uma loucura ali. E dependendo do som que você usa, para cada um, tem um significado diferente. Então, você tem que prestar muita atenção no som e não tanto no que está sendo dito. Já no inglês, no italiano, no português, no espanhol, você vai reconhecer a palavra e vai identificar a palavra,
e o cara que está ouvindo, por mais que você não fale do jeito que ele ouviria, ele reconhece. Ele reconhece. Você falou sure, em vez de sure, sei lá, ele vai entender o que você está dizendo. Mas no chinês você fala uma aceitação errada, significa vai se fuder ou eu te amo, sabe? Entendeu? É uma nuance muito pequena que pode dar um significado muito extremo. Pode significar muitas coisas essa aceitação. Já no português, inglês, espanhol, esses idiomas mais ocidentais, é muito parecido. Então não tem tanto problema de auditivo. E o reconhecimento do outro vai ser... eu entendi o que você quis dizer. E não querendo vender o curso, mas eu tenho um curso de idiomas. Tá no Hotmart. Tá no Hotmart. Mas ele te explica como que você aprende. Um tutorial de como você aprende o idioma.